Você quer conhecer você? Você quer conhecer você mesmo? Avalie a sua vida quando você estiver sozinho. Ao invés de você ficar olhando para os outros, ao invés de ficar acusando os outros, olhe para você. Aí você vai conhecer quem você é. O seu futuro, o nosso futuro, está em nossas mãos. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos fé para andar na presença de Deus. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós não temos fé para seguirmos o Senhor. Então nós estamos confinados à perdição. Se você, segredo para vocês, vou dar o segredo que nós temos guardado. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo, se permanecer até o fim. E para permanecer até o fim, eu tenho que lutar, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que renunciar a este mundo, eu tenho que renunciar à minha vontade, eu tenho que renunciar a tudo, para manter a minha santidade ao Senhor. E o diabo sabe quem é a santidade ao Senhor e quem é corrupto. E quem é corrupto, ele derruba. Mas quem é santo, ele não pode fazer nada. Sabia disso? Sabia disso? Se você anda na presença de Deus, na sua vida íntegra, reta, perfeito, impecável não existe. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós nos aborrecemos, sim ou não? Sim ou não, pessoal? É isso mesmo. Ficamos irados. A Bíblia até dá direito a gente se irar. Irai-vos e não pequeis. Porque Deus sabe da nossa natureza. Ele entende. Mas viver no pecado é outra coisa. Viver longe da santidade é viver com participação com a mentira. É viver em comunhão com Satanás. E por isso que muitos que vêm na igreja não são batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque querem compactuar, querem se manter conquistando, tendo fé para conquistar, para mostrar para os outros: olha, eu tive fé para conquistar, olha aqui que eu conquistei. Deus nos dá a fé, sobretudo, para conquistarmos a nossa salvação, a sua salvação. Amém, pessoal? Você pode perder pai, mãe, filho, marido, mulher, ficar sozinho, sozinho. Mas se você mantém-se salvo, é isso que é importante. As conquistas ficam tudo por aí. É ou não é? É isso. É isso. É a sua alma. E quando você teme pela sua alma, é porque você teme a Deus. Se você não teme pela sua salvação, você não teme a Deus. É isso aí. Como é que eu sei que Deus é comigo? Porque eu sou com Ele. Se eu sou com Ele, Ele tem que ser comigo. E por que eu prezo a minha salvação? Porque eu temo a Deus. E o diabo sabe disso. Se eu ando nesse temor para com Deus, eu vou fugir do mal. Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito isolado no trabalho, na escola, eu sempre fui muito, desde que conheci Jesus, eu era muito isolado, não tinha amigos, conhecidos. Tinha conhecido, mas não vivia em comunhão com... Até mesmo dos parentes a gente se separa. Porque eu queria conservar a minha salvação. Entendeu? Eu queria conservar a minha salvação. Eu namorei várias moças. Quase que me casei com uma delas. Mas depois eu vi, não era de Deus. Não era de Deus. Então eu me afastei. E eu me sentia só. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu orava, clamava. Eu não queria perder a minha comunhão com Deus. Eu não queria perder o meu andar com Deus.
você quiser garantir o seu futuro, ter um futuro abençoado, faça isso. Eu estou dando conselho para você. E eu posso falar com você. Eu posso falar com qualquer um de vocês aí. E foi para isso que Deus me chamou, para testemunhar do temor do Senhor, testemunhar da santidade ao Senhor. Ser santo significa ser o quê? Separado. Separado de quem? Do pecado. Do mundo, do pecado. Se você anda separado do pecado, da mentira, do engano, da corrupção, você está indo bem. Se você tenta conciliar uma coisa com a outra, você está perdido. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Amém. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não é sem obras, ninguém verá o Senhor, não. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, as obras, os feitos, os milagres, aquela fé para conquistar mundos e fundos, não garante a salvação. O que garante a nossa salvação é a nossa santidade. Saiba disso. O que garante a sua salvação, a salvação da sua alma, é a sua santidade. E isso é individual. Individual. A sua é sua, a minha é minha, cada um tem a sua própria salvação. E a salvação da nossa alma, a salvação da nossa alma depende da nossa santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. O que é santificar? O que é santificação? O que significa que Jesus disse: ó Pai, santifica-os na tua verdade, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. O que significa santificar? Santificar não é um sentimento. Eu estou sentindo, eu estou sentindo bem, estou me sentindo útil na mão de Deus. Eu ajudei alguém, eu preguei para alguém, eu fui no leito da morte de uma pessoa e antes dela morrer, eu falei de Jesus, ela foi salva. Olha, eu estou me sentindo muito bem, isso é ótimo. Mas o que faz e que garante, que mantém a nossa salvação, é a nossa santidade, que quer dizer a nossa separação do reino deste mundo. Quem vive no reino de Deus é separado, vive no reino da separação, é separado deste mundo, separado deste mundo. E quem vive neste mundo com a fé em Deus e não vive na santificação, vive junto do pecado, ou vive no pecado, não é santificado, não é salvo. Porque sem salvação, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos ver o texto aí, meu filho. O texto de Hebreus 12, né? Está aí escrito. Tome nota do versículo para depois você meditar nessa palavra. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. E a santificação, quer dizer, seguir a paz com todos e seguir também o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor.
Sem a santificação ninguém verá o Senhor. No Provérbios, em Provérbios 14, 2 está escrito: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos, quer dizer, dos caminhos de Deus, o despreza. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, o bispo? Aí está a resposta. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Claro, lógico. Por quê? Por quê? Porque Deus é santo, é o santo dos santos, não é isso? Não é isso? Nós temos lá escrito, santidade ao Senhor. Jesus disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Se você é filho de Deus, você está falando a verdade. Pai, meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Como? Na minha vida. Então, quando eu oro, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em nós. Nós que somos filhos, que significa o Senhor, o nome do Senhor seja honrado em nossas vidas. O nome do Senhor seja honrado em minha vida. Então, nos negócios, na vida cotidiana, no casamento, no relacionamento entre nós. Nós temos que viver nessa santificação. As pessoas lá fora podem fazer o que quiserem de pecado, podem ser imundas, podres disso, mas se nós vivemos na santificação, elas veem em nós Deus, porque Deus é santo, os seus filhos obrigatoriamente têm que ser o quê? Santos. E se são santos, quer dizer, são separados. Separados do pecado, separados desse mundo. Quando o apóstolo fala que o mundo jaz no maligno, é justamente isso. O mundo está sujeito ao mal, ao diabo. É o reino deste mundo. Quem vive no reino de Deus é separado do reino do mundo, do reino do pecado, do reino da sujeira, do reino da mentira, do engano. Então, ou você, ou nós, melhor dizendo, ou nós santificamos o nome de Deus na nossa vida pessoal, ou nós blasfemamos contra Deus na nossa vida pessoal. Você é filho de Deus e santifica o nome dele, ou você é filho do diabo e blasfema o nome de Deus. Das duas, uma. Não existe coluna do meio. Não existe coluna do meio. Não existe dúvida contra isso. Tem dúvida? Ou você é da verdade ou você é da mentira. Melhor falando, quem é da verdade anda na verdade, vive da verdade, fala a verdade, honra a palavra da verdade. Mas quem não é da verdade é da mentira.
Das duas, uma coisa ou outra. Então, quem é de Deus, santifica o nome de Deus na sua conduta, na sua vida pessoal. E não é só quando está na igreja ou na frente de outros irmãos, não. Santifica o nome do Senhor quando está sozinho, em especial quando está sozinho, quando não tem ninguém vendo, que tem condições de pecar, que tem condições de entrar na internet, entrar em jogos de azar, em patifarias, enfim, pornô, coisas que não prestam, e ver sozinho, ninguém está vendo, mas Deus está lá, está vendo. Está vendo aquele que se diz filho dele, mas está vivendo no pecado. Esse está frontalmente ofendendo Deus, porque não considera que Deus é Espírito, que Deus vê todas as coisas. Ou não é? Quem é que pode fugir da presença de Deus? Quem é que pode fugir dos olhos de Deus? Quem? Você crê em Deus? Creio. Então, se você crê em Deus, você acha que Deus é como um homem que está num lugar ou está em outro lugar? Ou é Deus que está em todos os lugares, é onisciente, onipresente, é onipotente. Então, se você crê no Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, então você sabe que Deus está em todo lugar e sabe de todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Os pensamentos que passaram pela nossa cabeça, os pensamentos que ocupam nossa cabeça naquele momento e os pensamentos que nós vamos ter durante a nossa vida aqui na terra. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a gente de cor e salteado. Por trás, de frente, por dentro, por fora. Não tem nada que ele não saiba. Então, quem é de Deus, vive de acordo com Deus. Deus é santo, então o que é de Deus vive na santidade. E porque vive na santidade, ele fica isolado. Ele se isola. Ele se isola de parentes que não são de Deus. Ele se isola dos amigos, de conhecidos, de namoros, de relacionamentos. Ele se isola de tudo e de todos para preservar a sua comunhão com Deus, a sua paz com Deus, a sua santidade com Deus. Então, ser santo não é aquela pessoa que só vive lendo a Bíblia. Não, ser santo é ser honesto, verdadeiro, íntegro, correto. É aquela pessoa que é separada do mundo e das coisas do mundo, desse mundo podre. Então veja só, agora, exemplos. Jesus disse na sua oração: Pai, santifica-os, quer dizer, os que nele creem, santifica-os, separa-os, guarda-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aí, nós vamos agora entrar no exemplo que nós temos na Bíblia. Você sabe que quando você lê a Bíblia, lá no livro de Gênesis, fala da história da humanidade, da criação de todas as coisas. E nós temos em Abraão uma pessoa que foi escolhida por Deus para desenvolver o reino de Deus aqui na terra. Abraão foi escolhido para desenvolver o reino de Deus aqui na terra, que é tipificado pelo reino de Israel. Israel foi escolhido
para que nesse reino que só cultuava um único Deus, então desse reino que só tinha um único Deus, nascesse o filho dele, Jesus. Então Deus chamou Abraão para constituir o reino de Israel, pelo qual viria a nascer o Salvador, o filho dele, Jesus. Então, quando você lê sobre a vida de Abraão, quando você medita sobre Abraão, Abraão não foi um homem de fé, assim, uma fé conquistadora, uma fé de posse, de milagres. Abraão não teve fé para gerar o filho. É ou não é? Ele não teve fé para gerar o próprio filho, mesmo tendo conhecimento de Deus. Não foi isso? Deus se revelou para Abraão quando ele tinha o quê? 75 anos de idade. E Deus disse: eu vou abençoar você, engrandecerei seu nome, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas Abraão não teve fé para ter filho, ele gerar o próprio filho. Abraão não teve fé para enfrentar os problemas, seus problemas e vencê-los. Não, ele foi um homem de fé para obedecer a palavra de Deus, mas não teve fé para conquistar as suas riquezas. Não, ele não teve fé para vencer os seus inimigos, mas teve fé para obedecer a palavra de Deus. E porque ele teve fé para obedecer a palavra de Deus, Deus lhe deu todas as bênçãos que Abraão recebeu. Entendeu? Sim ou não? Você pode ser aquela pessoa que não tem fé para resolver os seus problemas, mas você tem fé para obedecer a palavra de Deus, para ouvir e obedecer. Isso é o que agrada a Deus. Há um exemplo claro, claríssimo do que é santidade. Vamos ver no caso de Abraão. Diz o texto sagrado, lá em Gênesis, capítulo 17, diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus apareceu para Abraão quando ele tinha 75 anos e lhe fez várias promessas magníficas. Apareceu outras vezes para Abraão, mas só quando ele tinha 99 anos, 24 anos depois que ele apareceu para Abraão, 24 anos depois, Deus lhe disse essas palavras: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele não deu o nome dele. Ele só disse o que ele é, o que ele faz. Ele se identificou como Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é santidade. Amém, pessoal? Porque se você anda na presença de Deus, e presta atenção, Abraão não tinha o Espírito Santo. Abraão não tinha o nome de Deus. Abraão não tinha a palavra escrita de Deus. Quer dizer, ele não tinha o nome de Deus, ele não tinha o Espírito de Deus e ele não tinha a palavra de Deus física. Ele ouviu a voz de Deus,
Só isso. E mais nada. Você, eu, nós temos a palavra de Deus, está aqui escrito. Então, quando eu fiz um desafio, uma prova com Deus, eu peguei a palavra e disse, está aqui escrito. Está aqui escrito aqui, ó. Isso foi o Senhor que escreveu, que falou ou não foi? Que falou. Eu tive a palavra. Eu tinha o Espírito Santo. Eu tive o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Quando me converti, eu fui batizado. E eu tinha o nome de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu tinha as três coisas. Os três. Mas para Abraão, Deus se identificou apenas: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Como é que eu vou andar na presença de Deus, bispo? O que é a vontade de Deus para a minha vida? Não me pergunte isso. Porque você tem a vontade de Deus escrita diante do seu nariz. Você pode consultar a Bíblia, a palavra de Deus, qualquer hora do dia, da noite. Deus não precisa aparecer para você, nem para mim, para dizer o que já está escrito. Basta a gente abrir a Bíblia e ler. E Deus está falando. É a palavra dele. É a palavra dele. Quando ele fez isso com Abraão, então ele estava dizendo para Abraão: ser santo, porque eu sou santo. Ser íntegro, porque eu sou íntegro. Ser separado de tudo e de todos. Por isso que Deus inicialmente o mandou sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, dos seus bens, deixar tudo para lá. Porque tudo aquilo era nada em relação àquilo que Deus iria fazer dele. Porque hoje, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do Filho do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Entendeu? E se você segue e serve, se você tem a fé para servir a Deus em santidade, não apenas quando está na igreja, porque servir a Deus na igreja, isso é mole. O difícil é você servir a Deus no seu trabalho. É você ser injustiçado, caluniado, excluído, odiado, zoado por causa da sua fé. Isso que é difícil. Lá que você tem que servir a Deus. Lá que você tem que santificar o nome de Deus. Lá que eles têm que ver que você é de Deus. E como? Na sua vida pessoal, no seu comportamento. Está entendendo? Sim ou não? Você está compreendendo? Isso aqui é tão forte, mas tão forte, que se você não assumir o caráter de santidade do Senhor, a andar na presença dEle, é a sua alma que estará correndo o risco de vida. Não são as conquistas, não são as bênçãos materiais, as conquistas materiais que você obtém, que vão garantir a sua salvação. Mas a sua conquista aqui dentro, você vencer o seu eu, suas cobiças, vencer o seu orgulho, suas vaidades, vencer aquilo que você tem sido em relação aos outros, em relação ao mundo. Você vai seguindo na direção do mundo, seguindo a moda do mundo. Aí você está saindo da presença de Deus para seguir
a presença do diabo. Porque quem cria as modas, ou quem cria a moda, é o diabo, não é Deus. Ou é Deus? Quem é que cria a moda? É o diabo. Ele que cria a moda. Para encher os olhos dos habitantes da terra, para que eles fiquem procurando, buscando estar enquadrado dentro da moda. Então, a moda você vê no seu trabalho, você vê na sua casa, você vê na rua, você vê na escola. E se você não anda na moda, então você é cafona. Ainda existe essa palavra? É cafona. Você é ridículo. Você é crente. Você é colocado como estúpido. É ou não é? Mas qualquer coisa que você sofrer por causa do nome dele, então você deve dar graças a Deus. Amém? Eu lembro, na minha juventude, eu era zoado, muito zoado. Houve vezes que eu fui para o banheiro chorar, porque eu estava envergonhado, humilhado. E eu coloquei lá, o banheiro para mim é um lugar muito especial, viu, pessoal? Muito especial. Eu tenho muitas histórias de banheiro, especialmente o tampo da privada. Ali nós colocamos o cotovelo e falamos com Deus, de joelho. Choramos, mas encontramos o refúgio no banheiro. Encontramos Deus. Ele é presente, Ele foi presente. Quando nos momentos difíceis da minha vida, Ele estava presente. Ele não me abandonou. Porque eu assumi a fé nele. Eu assumi. Não que eu fosse perfeito, não. Eu era cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de erros. Porque eu era homem. Eu sou homem. Eu sou igual a você. Nós somos iguais. Sim ou não? Sim ou não? Somos iguais. Todo dia a gente vai no banheiro, sim ou não? Evacua. Jesus evacuava. Amém, pessoal? Isso não é nada de erro. É natural da vida. Mas nós falhamos, nós erramos. É ou não é? Sempre a gente está... Por isso Jesus deixou lá a oração do Pai Nosso. E na oração a gente tem o direito, meu Deus, perdoa os meus pecados, nossos pecados, como também perdoamos aos nossos devedores. Então perdoa-me. Se eu perdoo, então eu tenho o direito de receber o teu perdão. Se eu não perdoo, então eu não tenho o direito de ser perdoado. Isso é santidade ao Senhor. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Compreenderam? Ora, voltando ainda ao fato de Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí, o que aconteceu? 24 anos depois que Deus falou isso com Abraão, no ano seguinte, então, ele começou a ser atendido, não é isso? Foi atendido. Ele foi abençoado. Foi o abençoado. Porque ele perseverou esperando aquilo que Deus que tinha lhe prometido, o filho tão querido. Mas ele ficou esperando anos, para que pudesse abraçar o seu filho
nascido da sua carne, junto com a sua esposa. Ele não desistiu de andar na presença de Deus, porque o sonho dele não tinha se realizado, que é o que costuma acontecer muito nos dias de hoje. Eu vim para a igreja, eu sou obreiro, eu sou isso, eu faço aquilo outro, poxa, eu dou o melhor de mim, tá bom. Mas eu ainda não consegui isso, não consegui aquilo. Abraão não estava preocupado com isso, Abraão estava preocupado em andar na presença de Deus, na santidade. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Saiba disso. Bispo, eu tenho o Espírito Santo. Tem? Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você tem o Espírito Santo, então você é uma pessoa santificada, você é a pessoa separada desse mundo. Você honra aquele que te salvou, aquele que te separou, que fez de você filho dele. Se você não o faz, se você o envergonha, que é o que mais acontece hoje, que tem acontecido aos montes dentro das igrejas, eu não falo nem lá fora, mas eu me refiro dentro da igreja. Corrupção, mentira, engano, cobiça, dentro da igreja. Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa é obrigação sua, minha, nossa. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que tem acontecido, falando português claro? E eu não creio que Abraão fosse assim. Não, ele não era. Ele santificou o nome do Senhor. Quando Deus lhe disse: anda na minha presença e ser perfeito, ele santificou. E quando ele gerou o filho, e o filho cresceu e desenvolveu, e aquelas coisas que você já sabe, um dia Deus aparece para o filho dele, Isaque, e Deus fala para Isaque: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Olha como Deus honra aqueles que o honram. Se você quer ser honrado por Deus, não espere das pessoas. Não fique olhando para as outras pessoas. Olhe para si. Cuide de si. Não fique olhando, procurando pele em ovo na vida dos outros. Não se espelhe na vida dos outros, do irmão, do pastor, do bispo, quem quer que seja. Cuide de si. Entendeu? Compreendeu? Sim ou não? Você cuide de você, do seu relacionamento, ande na presença de Deus. Se o seu irmão, a sua irmã, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seus familiares não querem andar, é problema deles, não fique a cobrar deles. Cobre de si próprio. Cuide de você. Cuide de você. Porque a sua alma é salva sozinha, não é salva com outras pessoas, não. É você e Deus, Deus e você. A minha salvação é minha pessoal. Eu tenho meus familiares, mas a salvação é minha pessoal, eu. Então eu cuido de mim. Eu cuido dela. Quando ele falou: eu sou o Deus de teu pai Abraão, Deus honrou quem? Abraão. Honrou Abraão. Para Abraão ele se apresentou como o Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele se apresentou, se identificou para com
Isaac, ele disse, eu sou o Deus de teu pai. Porque Isaac sabia quem era Abraão, mas não conhecia a Deus. Eu sou o Deus do seu pai. Seu pai é o que é, porque eu sou com ele. Ele santificou o meu nome onde quer que fosse. Ele andou na minha presença. E Isaac fez o mesmo. Andou nas pegadas do seu pai Abraão. E quando Deus se revelou ao seu filho Jacó, lá no deserto, Deus falou, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Abraão e sou o Deus de Isaque, teu pai. Deus novamente honrando Abraão e honrando quem? Isaque. Eu sou o Deus de teu pai. Se você quer que os seus filhos sejam contemplados com a sua salvação, honra a Deus com a sua vida. Seja santificado ou santifica a sua vida. Ande na presença de Deus. Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai cuidar. Seus filhos estão nas drogas, seus filhos estão perdidos, seus filhos estão desesperados. Mas se você andar na presença de Deus, Deus vai salvar os seus filhos. E através dos seus filhos salvar os seus netos e etc, e etc, etc. Porque foi isso que ele fez com Abraão e ele faz com você e fará com todos nós. Amém. Entendeu? Mas vamos voltar aqui ao caso de maus testemunhos que nós temos na igreja. Maus testemunhos. O sujeito é fiel a Deus. É obreira, é obreiro, é levita, é pastor, é bispo, seja lá o que for, não importa o nome. Na igreja é uma coisa. Na igreja é um santinho. Na igreja aparentemente serve a Deus. Na igreja aparentemente é cheio do Espírito Santo. Mas, quando vai fazer negócios, aí é que mostra quem realmente a pessoa é. Porque no negócio que se faz entre duas pessoas, os dois querem ganhar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem quer perder? Ninguém. Então todo mundo quer puxar a brasa para a sua própria sardinha. E é aí que se vê quem é quem. Se é de Deus, se anda na presença de Deus ou não. Porque se anda na presença de Deus, faz o negócio com boas intenções, com honestidade, com integridade, quer o melhor para outra pessoa, porque ela é de Deus. Então, se um quer o melhor para o outro, então os negócios vão fluírem dentro de uma ordem, de uma disciplina, dentro de um quê? Uma santidade, porque os dois são santos. Sim ou não? São separados de Deus. Ninguém quer tirar um pouquinho de vantagem mais para si e deixar o outro perder. É ou não é? Mas não é isso que acontece. Não é isso. Jesus encontrou uma situação dessa, por exemplo, quando os fariseus hipócritas perguntaram a ele: Senhor, é justo pagar impostos a César? Nós vivemos na nossa terra, César está lá na Europa, e manda aqui, temos que pagar impostos. Se a gente não paga imposto, a gente perde a família, perde filho, perde isso. Em outras palavras, né? E Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, os falsos
irmãos, ou os irmãos que não estão vivendo na santidade, o que eles fazem? Eles são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Cumpri meus votos para com Deus. Estou em paz com Deus. Mas o que eles fazem? Eles pegam o máximo possível que podem arrancar de César. Não dá a César o que é de César, dá o mínimo de César. Eles dão um jeitinho, manipulam os números, manipulam as notas fiscais, fazem das tripas coração para provar para César que o imposto que tem que pagar é 10 e não 100. Então está roubando o César, é ou não é? Você está entendendo, não está? Está roubando César. Se está roubando a César, está roubando a Deus. Por quê? Porque César foi instituído ou constituído autoridade por quem? Por Deus. Se você é fiel a Deus e você é fiel a César, você vai ter paz com Deus e vai ter paz com César. Mas se você tem paz com Deus e não tem paz com César, você não vai ter paz com Deus mais, porque você é injusto. Você dá a César o que é de César e acabou. Ah, mas ele rouba, ele vai usar o meu dinheiro. Você dá o que é de César. É isso que você tem que dar. Vou dar, acabou, está aqui. Você vai ter paz consigo. Você não vai dormir preocupado com César, ou vai? Não. É questão de inteligência. Se você é justo com César, não, você está tranquilo. Você anda de cabeça erguida. Mas se você deve a César, você deve a Deus. Se você é dizimista, fiel, ofertante, mas é injusto para com César, você indiretamente é injusto para com Deus, porque você não está santificando o nome de Deus. Quando você santifica o nome de Deus, você santifica, seja na igreja, em casa, no trabalho, no lidar com as outras pessoas, especialmente os incrédulos. Os incrédulos têm que ver em nós que somos diferentes dos demais incrédulos. O nosso testemunho é a nossa santidade, sabia? O seu testemunho é a sua santidade. Não me impressiona, não fico estarrecido quando vejo milagres extraordinários acontecendo no nosso meio. Isso tem que acontecer naturalmente, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer, nós estamos vivendo na santidade, então tem que acontecer, tem que arrebentar, tem que acontecer milagres. Deus tem que ser santificado no nosso meio, porque nós vivemos na santidade. Mas se nós vemos esses milagres físicos, materiais, mas não vemos o milagre dos milagres, que é a pessoa andar com a sua vida íntegra, reta, pior, obreiros, obreiras, levitas, pastores, que pensam, acreditam que porque são fiéis a Deus, não tem problema tirar um pouquinho de César, não. Se você é infiel a César, você é infiel a Deus. Você tem que ser honesto. Quem é honesto é honesto. Seja com Deus, seja com César. Deus foi honrado por Abraão. E Abraão foi honrado por Deus. Por causa que ele andava na presença de Deus. Cometeu erros? Cometeu erros. Ele foi frágil, fraco, quando disse meia verdade, e quando se fala meia verdade é meia mentira. Mas ele aprendeu, mas deixou também um mau testemunho para o seu filho Isaac, que também fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Cometeu erros. Mas não com cunho moral ou imoral.
porque ele estava tentando salvar sua própria pele. Teve suas fraquezas, suas falhas, mas colheu o fruto também das suas falhas. Ninguém fica impune. Mas Deus fala: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Amém. Andar na presença de Deus é andar na luz. Quando você anda na luz, duvido que você vai cair no buraco. Duvido que você vai errar o caminho. É ou não é? Você está andando na luz. Olhe para você, minha amiga, meu amigo. O seu futuro depende disso.